Então nesse prédio acabaram de se reunir 9 pessoas e eles acabaram de decidir que a taxa Selic agora vai ser 14,25. Meu Deus, Daniel, o que isso significa? Calma, que não é tão dramático assim. Na verdade, a foto real é essa aqui. É monótono. O fato é que nessa reunião do Banco Central foi definido que a taxa de juros está agora 14,25. Aliás, para a surpresa de 0 pessoas. Já sabíamos isso desde o final do ano passado. Então, Daniel, se todo mundo já sabia que isso ia acontecer, por que os influenciadores fazem thumbnails como urgente, acabou de mudar, meu Deus, o caos? Quer que eu seja sincero? Provavelmente só pra gerar clique. E tudo bem, tá valendo. Ou então por alguma questão ideológica, o amor ou o ódio a algum político específico. Mas aqui em Investland é diferente. A gente vai te contar uma história mais completa, com menos viés possível. Claro que ninguém é isento de viés, mas a gente vai tentar fazer uma análise menos enviesada, olhando todos os lados. E eu já quero te dar uma promessa de cara. Eu vou te mostrar o que é a taxa Selic e o que isso representa para você e para os seus investimentos de uma maneira que nunca na história de todo o YouTube ninguém mostrou para você. É uma promessa que eu faço. Se eu te mostrar a Selic de um jeito que você nunca viu antes, aí você se inscreve no canal. De preferência, deixa uma curtida aí, um like ou até um comentário. Aí você ganha o meu coração. Então, promessa feita. Mas agora, pra você que não sabe, chegou aqui de paraquedas, esse aqui é o canal Investland, o canal mais didático e inovador de finanças, investimentos e economia do YouTube. Aqui a gente te ensina esses assuntos com cenários 3D, mapas gamificados, história épicas e super analogias, tudo pra você entender melhor. Então, está preparado para esse vídeo? A gente se vê depois da vinheta. Então, para começar, primeiro, Daniel, o que é a Selic? E os influenciadores, como eu te disse, vão falar: é a taxa básica de juros da economia e blá blá blá. Não, aqui em Investland a gente vai te explicar de uma maneira diferente. Você vai entender o que é a Selic através de duas histórias, ou duas super analogias, que você só vai ver aqui e nunca na história do YouTube você viu antes. E essas duas histórias são de dois pontos de vista diferentes. O primeiro ponto de vista é através da economia e dos investidores. E o outro ponto de vista é através do consumo e dos consumidores. Preparado? Então você tem que entender. A taxa Selic, na verdade, ela é um planeta. Como assim um planeta? Ela é um planeta centro de uma galáxia, ou centro de um sistema solar, que inclusive leva o seu nome. Esse é o Sistema Solar Selic. Não é o Sistema Solar, eu aprendi que tem um planeta central, ou um Sol, e ao redor dele orbitam várias coisas. Exatamente. O que está ao redor da Selic são outros planetas. A gente tem o planeta das ações, o planeta dos fundos imobiliários, que são os FIIs, o planeta dos investimentos internacionais, planeta do mundo dos negócios e das empresas, e planetas do emprego e do consumo. Esses são planetas de possíveis destino. Daniel, destino de quem? Destino dos investidores com seu dinheiro. Os investidores com seu dinheiro, cada hora, eles podem, dependendo da situação de sobrevivência, estar em algum desses planetas. E uma coisa que eu não falei antes, que a Selic, o nosso planeta central, tem uma irmã gêmea, que é a renda fixa. Então decora, tudo o que acontece com a Selic também acontece com a renda fixa. É quase a mesma coisa. Mas voltando, aonde será que vão nossos viajantes investidores com o seu dinheiro? Depende. Depende do que o nosso planeta central, o nosso planeta base, daí vem taxa básica de juros da economia, o nosso planeta base, depende do que ele fizer. Vamos descobrir. Então, o que acontece? Quando a Selic está pequena, eu aprendi que o planeta de gravidade pequena, ele atrai pouco. A gravidade, se você não sabe, é como se fosse um ímã. Quanto maior a massa do planeta, mais ele atrai outras coisas. E quanto menor, menos ele atrai. As coisas vão embora. Então, quando a Selic está pequena... Daniel, o que é uma Selic pequena no Brasil? Um dígito. É estranho falar que 7% é pequena. Normalmente, Selic de um dígito, ou seja, 9 para baixo, é considerada abaixo da média, é considerada baixa no Brasil, tudo bem? Então, quando a Selic está baixa, a gravidade está baixa. E quando a gravidade está baixa, os investidores, o que ele faz? A Selic não vai atrair muito, o planeta Selic não atrai. Então, esse dinheiro, por exemplo, ele corre e vai lá para os fundos imobiliários. Como assim, Daniel? Você vai ver que ele vai correr para todos os planetas. Mas começando pelos fundos imobiliários. Daniel, como assim? Por exemplo, a pessoa que investe em fundo imobiliário, ela tem lá uma rentabilidade de, por exemplo, 10% ao ano, livre de imposto de renda. E ele fala, cara, eu não vou investir na Selic, eu não sei se você sabe, mas a Selic você pode investir nela também. Se você não viu, veja o nosso vídeo do Tesouro Direto. E o cara do fundo imobiliário fala, Cara, eu não vou investir na Selic, tá me pagando só 7% ao ano, prefiro colocar em fundo imobiliário, que eu ganho 10% ao ano. Então, o investidor vai com a nave dele e o seu dinheiro para o planeta fundo imobiliário. Mesmo acontece com as ações. As pessoas falam, Cara, Selic tá pagando pouco, vale a pena eu correr um pouco mais de risco, comprar algumas empresas que elas vão se valorizar muito mais de 7% ao ano. Fora os dividendos que ela paga mais de 7% ao ano.
e eles vão para o planeta das ações. O mesmo acontece com o mundo dos negócios e dos empresários. Eles falam: eu não vou deixar meu dinheiro ganhando 7%. Se eu posso abrir uma empresa e ganhar 10, 15, 20% ao ano, eu vou abrir empresa. E como você vê que o planeta negócios está próximo ao planeta emprego, quando os empresários investem mais, há também mais emprego. Então, o dinheirinho, ó o Zezinho aí, empregado, ele começa a ter mais renda e começa a ter mais emprego na economia e começa a ter mais consumo. E além disso, tem um investidor aí, Daniel, com o dólar. Veja aí no caminho entre o investimento internacional e a Selic. Daniel, o que acontece com o dólar? O americano fala o seguinte: aqui nos Estados Unidos está me pagando 4% de juros ao ano. Brasil está pagando só 7%. Não vou correr o risco de botar meu dinheiro em Brasil com 7% só. Então, vou colocar aqui nos Estados Unidos mesmo. E aqui no Brasil, como a renda fixa do governo não tá pagando muito, ele fala: não, vou deixar meu dinheiro nos Estados Unidos. E isso acontece com toda a economia. O planeta Selic está com a gravidade baixa, a taxa básica é baixa, é um número baixo. Então, tudo vai para longe e, claro, todos esses outros planetas crescem e recebem mais investimentos. Beleza? Então agora vamos ver outro cenário, ainda nesse ponto de vista de negócios e investimentos, mas outro cenário. A gente tem quando a Selic, por exemplo, está maior, quando o planeta aumenta, e por exemplo, para 15%, ou seja, o planeta grande, gravidade grande. Se a gravidade está grande, o que vai acontecer? Vai atrair as coisas do espaço. Então o seu investidor com dinheiro vai ser atraído para a Selic, ó. E o cara do fundo imobiliário fala: cara, eu tava ganhando 10% no fundo imobiliário, mas o tesouro, o Selic, tá me pagando 15%. Eu vou pro tesouro. O cara das ações fala: cara, eu não vou correr risco não, é melhor eu ir pro 15%. E o cara dos negócios fala: meu irmão, eu vou abrir negócio em empresa pro funcionário me processar, para eu falir, para não sei o quê. Se a Selic tá me pagando 15% ao ano de boa, eu não vou abrir empresa não. E ele contrata menos. Se ele contrata menos e abre menos empresa, o Zezinho aí também fica meio que sem emprego. Então, o consumo diminui. E o americano fala o seguinte com os dólares dele. Ele fala: Brasil está com 15% de juros. Aqui Estados Unidos está 4%. 15% é muito bom. Mas se o dólar desvalorizar um pouco, ainda assim 15% é muito bom. E com essa Selic alta, creio que não vai desvalorizar tanto assim. Vou colocar meu dinheiro em Brasil. E aí o investidor internacional vem e coloca o dinheiro aqui e o dólar tende a se desvalorizar em relação ao real. O famoso, o dólar tende a baixar, pro brasileiro. Mas tende, tá? Nunca é certo isso. E aí, com tudo isso, com a Selic alta, gravidade alta, taxa básica de juros alta, que é o planeta base, os negócios tendem a se desvalorizar. E a economia fica um pouco mais fraca. E lembre-se, Daniel, então a taxa Selic, ela atrai muito dinheiro. Sim, mas lembra que a taxa Selic, o planeta Selic, tem uma irmã gêmea, que é a renda fixa. Então, a maioria das operações de renda fixa também atraem dinheiro para ela. Entendeu? Então, essa foi a explicação da Selic para saber como afeta os seus investimentos e a economia. E, de novo, se você nunca viu uma explicação dessa no YouTube, então deixa aquele like e se inscreve no canal. É de graça. Você sabe quanto trabalho deu para fazer essas animações, para te mostrar dessa maneira, para pensar em tudo isso? Pois é, bastante trabalho. E aqui é um conteúdo gratuito. Vale a pena você se inscrever no canal. Te agradeço muito, 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 de verdade, verdadeiro, se você se inscrever no canal. Mas eu te prometi uma outra analogia e eu te prometi ainda o final do vídeo, mais importante. O que significa a Selic a 14,25? Então espera aí, eu vou te falar o que o Lula, o Bolsonaro, o Paulo Guedes, o Fernando Haddad, o Gabriel Galípolo e o Roberto Campos têm a ver com isso. Então fica aí no vídeo, não importa se é curto, se é longo o vídeo, fica aí que é muito importante. Mas agora vamos entender a Selic de outro ponto de vista, o ponto de vista do consumidor. De eu que sou o gastador, que quero comprar. Para esse segundo exemplo, você tem que entender que a taxa Selic é igual ingresso de festa. Você fala assim: lá vem ele com as noias dele, bicho. Investment é uma loucura, mano. Não tem... Calma, você vai entender. Como assim, Daniel, ingresso de festa? Por exemplo, imagina que vai ter um show na sua cidade muito importante, um show internacional incrível. Sei lá, o show do Red Hot Chili Peppers. Tô enferrujado, né? E sem palheta é difícil. Então o Red Hot Chili Peppers vai na sua cidade. Aí não gosto, vai sei lá quem, vai a Shakira na sua cidade. Seria bom dançar uma música da Shakira, né? O vídeo ficar didático. Não, melhor não. Então vai ter o show de sei lá quem na sua cidade. E aí o ingresso da festa, o ingresso do show é R$50. Você fala: meu Deus, R$50 pra ver o Red Hot? Meu irmão, eu vou. Então se o ingresso da festa tá barato, vai muita gente? Meu irmão, vai gente pra caramba, é uma festa louca e tal, gente pra caramba e vai e bomba. E aí é igual a taxa Selic. A taxa Selic é o valor do ingresso. Quando ela está baixa, ela estimula a festa, estimula o consumo. Dá muita gente na festa, porque o preço do ingresso tá barato. Só que tem um problema. Quando tá tendo muita festa, pode acontecer excesso, né? A galera pode passar do ponto, pode fazer coisa que não deve, e isso acontece na economia também. Se o ingresso tá barato, a Selic tá baixa e tá tendo muita festa, muito consumo, pode passar do ponto e gerar o quê? Inflação. Esse é o passar do ponto
na economia. E aí o Banco Central, ele tem uma ferramenta que ele gosta de controlar a inflação, que é a taxa de juros. Daqui a pouco eu te explico a relação delas. Mas ele pode chegar lá e fazer o seguinte: meu irmão, eu vou ter que controlar essa festa. O que eu faço? Vou aumentar o preço do ingresso. Ok, diminui o número de gente na festa. Então ele aumenta o preço do ingresso, ou seja, ele aumenta a taxa de juros. Então imagina que o show do Red Hot agora não custa mais 50, mas vai custar R$1.000. Aí você fala: meu irmão, R$1.000 vai muita gente? Você fala: cara, R$1.000 vai gente, porque sempre tem gente pra consumir, né? Tem gente que tem mais dinheiro aí e tal, mas assim, vai menos gente, é uma festa menor. Então dá uma controlada no consumo geral das festas. Então a Selic é exatamente isso. O Banco Central acha que a festa passou do ponto, tá começando a ter inflação, ele aumenta o ingresso da festa, ele aumenta a Selic para controlar o excesso da festa, para controlar a inflação. Mas aí vemos para uma outra questão que liga muito a política a um negócio também. Vamos já falar dos teus investimentos, calma aí. Que é o seguinte: Daniel, beleza, mas quem é que define se a inflação tá alta ou não? Quem é que define o excesso da festa? Quem é que define se o cara passou um pouco mais ali no álcool? Por que isso não pode ser normal? É verdade, o cara passa no álcool mesmo, às vezes a festa acontece algumas coisas. Mas quem disse que isso não tá na normalidade? Boa pergunta. Quem é que decide qual é a meta de inflação boa? Tem alguém que decide isso? E o Banco Central... Cadê o prédio? O prédio tá aqui, mano. 1 hora depois... Tá, nossa, na minha frente, meu Deus. Pelo amor de Deus. Então, alguém define essa meta de inflação, mas aí, olha só que história, como é que funciona isso. Esses 9 caras da sala, que eles aumentam ou diminuem a festa, a Selic, ou aumentam e diminuem a gravidade do planeta, eles fazem isso baseado numa meta. Quem é que define a meta? Esses 9, eles seguem a meta de 3 pessoas, que 3 pessoas criaram. Você fala: mas não, quem é essas 3 pessoas? Essas 3 pessoas é o CMN. Porque todo influenciador fala: você é o Conselho Monetário Nacional. 3 pessoas, sabem a 3 pessoas? É o presidente da República, o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central, que é o líder dos 9 caras dessa sala. Vamos do governo anterior até esse? Então, quem era o CMN no governo anterior? Presidente Jair Bolsonaro, ministro da Economia, senhor Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, o líder dessa reunião na época, até recentemente ele era o líder, ficou 4 anos, que era o Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto, Paulo Guedes e Bolsonaro. E atualmente, quem é o presidente da República? Presidente Lula. Ministro da Fazenda, senhor ministro Fernando Haddad. Ou como diria o Raul Sena, Fernando Andrade. Raul não, né? Em 2018, na eleição, o pessoal falava: quem é o candidato do Lula? Meu irmão, não sei. É o Haddad. Quem é? O Andrade. Vou votar nele. É assim mais ou menos que funcionava. Então, excelentíssimo senhor Fernando Andrade, e o presidente atual do Banco Central é o Gabriel Galípolo. Mas uma coisa interessante é que o Roberto Campos, que foi indicado pelo Bolsonaro ainda, ele ficou no governo do Lula por 2 anos. Por quê? O presidente do Lula tem um mandato de 4 anos e todo presidente tem. Então, o primeiro presidente do Banco Central, porque ele é independente, ele é indicado pelo governo anterior. Até pra manter uma certa independência com relação ao governo e tal. E o que aconteceu? Daniel, beleza, tu falou tudo isso. Eu já entendi quem eram os 3 de antes e quem eram os 3 de depois. Mas esses 3 definiram a meta? Definiram. E qual é a meta de inflação que eles definiram? Tanto o governo anterior quanto esse governo fizeram exatamente a mesma meta. Então, se tu quiser puxar saco de alguém ou falar mal de alguém, ou falar bem, fizeram a mesma meta. O fato é isso, vamos fazer um negócio menos enviesado possível aqui. E você sabe qual é a meta que eles falaram? 3%. Você fala assim, mas 3% de inflação de meta? É. E tem uma banda, por exemplo. Você pode atingir até o limite inferior da banda, que é 3% menos 1,5%, dá 1,5%. E você pode atingir o limite superior da banda, de 3 mais 1,5% dá 4,5%. Então, entre 1,5% e 4,5%, você está na meta. Mas assim, da onde eles tiraram esse número 3%? É uma pergunta que eu vejo pouquíssimos youtubers fazerem. Eu já vi gente fazer, mas eu vejo pouquíssimos youtubers fazerem. Porque assim, é razoável essa meta de 3%? Você fala assim, Daniel, boa pergunta. Você, sem ver o final do vídeo, é razoável 3% de meta? Você fala, mano, é legal, pô, inflação baixa é bom e tal. Não, por que não bota 0 então? Por que não bota 1? Inflação 1 é menor que 3, né? Por que não bota... Por que 3? Aí tu fala assim, verdade, por que 3? Por que 3? E aí eu quero trazer essa discussão pra você. Olha só, e lembra que o governo anterior e esse governo fizeram mais ou menos a mesma coisa. Você sabe qual é a inflação média do Brasil dos últimos 20 anos? 5,8%. A inflação média. Teve anos que foi maior, então. Teve anos que foi 10%, 11%, 9%, 8%, 7%. Então a inflação média é 5,8%. Então, os caras botaram uma meta que é de 3%. E a média é 5,8%. Ah, Daniel, você tá falando pra botar a meta com uma média? Não. Calma lá. Você vai entender. Então, a meta é 3%. Só pra você ter uma ideia. Sabe quantas vezes nos últimos 20 anos, e se você puxar um histórico maior, você vai ver que provavelmente é só nesse ano que aconteceu, raríssimas vezes, isso aqui, que eu me lembro só de 1, 2 no máximo. Sabe quantas vezes ele atingiu essa meta de 3%? Apenas uma única vez, no ano de 2017. Então, os caras criaram uma meta que foi atingida uma única vez. E num ano que, pô, a inflação foi baixa, mas a festa também foi baixíssima, né? O PIB só cresceu 1%. Você fala assim, não, Daniel, mas crescer 1% do PIB é bom. Será mesmo que é bom? Olha só, sabe quanto é a renda per capita do brasileiro? $10 mil. Claro que tem desigualdade no país e tal, mas vamos tirar a média. $10 mil. Sabe qual é a renda per capita de um país rico, ou do americano? $80 mil. E, pô, então de 10 para $80 mil é 8 vezes maior, né? É. Então, vamos voltar ao ser 1% ao ano?
Se o Brasil crescer 1% ao ano, sabe quanto a gente atinge 80 mil dólares? Não, 80 não, 70. Não, 70 não, 30. Não, 30 não. 20 mil dólares. Se o Brasil sair de renda per capita de 10 mil dólares para 20 mil dólares. Imagina assim, imagina que o salário mínimo vai dobrar. Esquece a inflação, a valores de hoje. O salário mínimo, em vez de ser 1.500, vai ser 3 mil reais. Melhoraria? Claro que melhoraria o Brasil e tal. Esquece o efeito inflacionário, tá? Poder de compra real. Saiu de 10 para 20 mil dólares. Muda muita coisa, de verdade, assim? Cara, não muda tanta coisa assim se a gente dobrar. Mas nessa velocidade de 1% ao ano, sabe quanto tempo a gente sai de 10? Eu não falei de 10 para 80 mil. Eu falei de 10 para 20 mil dólares. Então vai ser um quarto dos americanos. Sabe quanto tempo a gente sai? Com 1% ao ano? 70 anos. Em 70 anos, a gente vai chegar a uma renda de 20 mil dólares. Ainda vai ser um país emergente. Aí então ótimo, uma meta de 3% é praticável? É só deixar o país crescendo pouquíssimo. E aí daqui 70 anos, a maioria daqui já vai ter morrido, o Brasil vai ter dobrado a renda só, renda per capita. 20 mil dólares, que também não é muita coisa. Então eu me pergunto, cara, uma meta de 3% ela é praticável no momento em que a inflação no mundo inteiro está estourando. Os alimentos estão subindo de preço no mundo inteiro. O dólar, ano passado, subiu no mundo inteiro. Os bancos centrais no mundo inteiro estão subindo juros muito por causa da inflação. Aí você acha que um país emergente vai ter inflação baixa, PIB alto, crescimento, superávit primário, dívida pública caindo, tudo ao mesmo tempo? Você acha nisso e crê nisso, assim, é razoável? Tu crê mesmo, assim? Só pra saber. E ainda vai crescer muito? Porque, assim, se a inflação for baixinha, talvez o crescimento vai ser baixo. E aí a gente vai demorar muito pra ficar um pobre prêmio. Entende o que eu tô falando? Ah, Daniel, já sei. Ele está brincando com a inflação. Daniel tá dizendo aí, já entendi tudo. Ele quer que a inflação seja alta. Porque aí vai ser bom, porque a gente vai crescer. Não, querendo inflação alta é ruim pra todo mundo. Mata o pobre, mata o rico. O rico não. O rico sobrevive em qualquer situação, assim, né? Mas, enfim, é ruim pra maioria de... Até pro rico também é ruim, tá? É ruim pro governo, é ruim, então ninguém quer inflação alta. O que eu estou questionando é a meta de 3%, que eu também não tô falando que eu estou certo, tá? Daniel, mas tem a banda. Vamos lá pra banda? De 3 a 4,5%. Se o governo, seja o anterior ou esse, que as inflações foram parecidas, com exceção do ano da pandemia, que foi maior, 10%. Gente, de verdade, dá pra você criticar o governo anterior pra caramba e esse governo pra caramba. Eu tô tentando jogar o jogo limpo, tá bom? Então, fora aquele ano da pandemia, foi mais ou menos 4, 5% todo ano, parecido com do governo Lula, com do governo Bolsonaro, mais ou menos parecido. Razoável, né? Então vamos supor que a meta é 3% e o teto é 4,5%. Se o governo bater o teto, seja esse ou o anterior, bater o teto, 4,5%, ele ainda tá muito abaixo da média histórica da inflação, que é 5,8%. 5,8%. Então, mesmo o teto, o topo da meta, é 1,3% abaixo da média histórica. E aí o que acontece? O que os influenciadores fazem? E aí tem um papel do mercado que eu não gosto. Eu sou do mercado, mas eu não gosto de algumas coisas que o mercado faz. Por exemplo, a meta é 4,5%. Até 4,5%. Aí passa 0,1% da meta. 0,3%. Ou seja, vai para 4,6% a inflação, ou 4,8%, como foi em 2024. Aí o cara faz um vídeo, meu Deus, a meta de inflação não foi batida, a inflação está estourando, e meu Deus do céu e tal. Só que assim, tá estourando... A meta definida por quem? Por Bolsonaro, Lula, Paulo Guedes, Fernando Haddad, Gabriel Galípolo e Roberto Campos Neto. Aí tu fala assim, Daniel, peraí. Então a culpa é deles de definir uma meta meio irreal, né? É deles? Sim, é. Então... critica eles também. Mas olha só, vamos passar um pouquinho de pano pros governos aqui, tá? Que é o seguinte, cara, o mercado, ele às vezes faz um papel não muito justo, na minha opinião. E olha que eu sou do mercado, eu quero ganhar dinheiro, eu quero que as ações cresçam, esse canal é disso, tá? Então você não duvida que eu sou do mercado, pelo amor de Deus. Mas assim, o mercado, ele cria uma noia de que tudo estará acontecendo perfeitamente. Que o Brasil tem que ter inflação baixa, logo ele joga uma meta que só foi aplicada uma única vez, praticamente na história moderna, uma única vez. E que nessa única vez o país cresceu 1% só, que não é o suficiente nem para... vai chegar a 20 mil dólares em 70 anos. Só pra você ter uma ideia, abrindo parênteses, a Espanha tem uma renda per capita de 30 a 33 mil dólares. Eu já fui muito pra Espanha, sempre vou ver jogo lá, da Champions League e tal. O que acontece? Pra gente chegar no nível da Espanha, a gente tem como chegar em 20 anos. Se a gente crescer 5,5% ao ano. É um bom crescimento? É um bom crescimento, robusto. O Brasil já cresceu mais do que isso até em outras épocas. Mas assim, ó, de 1% pra 5,5% é muita diferença. Olha só, 5,5% eu viro uma Espanha em 20 anos. 20 anos. Que, pô, país legal da Europa. E 1% de crescimento, eu em 70 anos viro metade da Espanha. Um pouquinho mais do que a metade da Espanha. Em 70 anos, não em 20, entende? Então, beleza. Os mercados, eles acham que o governo tem que ter inflação baixa, superávit primário, por causa do tripé macroeconômico, crescimento do PIB alto, porque não quer crescer 1% só, né? Não quer virar, sei lá, o pobre prêmio daqui a 70 anos. Responsabilidade fiscal, dívida pública caindo e tudo junto ao mesmo tempo. Tá. Eu também quero. É sonho e eu acho maravilhoso isso. É incrível. Mas é praticável? Não. Aí, por causa de medo dos mercados, o que vai lá e faz o Paulo Guedes, e faz o Bolsonaro, e faz o Lula, não sei o quê. O Lula, quando entrou, a galera, meu Deus, será que vai? Ele falou, não, vamos agradar. O Fernando Haddad, não, tem que agradar o mercado aqui pra também não sei o quê. Topa uma meta de 3% com um teto de 4,5%. Aí bate 4,8%, porque teve Rio Grande do Sul, teve inflação dos alimentos. Aí tu fala, a inflação, sei lá, é culpa do Lula ou do Bolsonaro, sei lá. Cara, assim, teve inflação no mundo todo. E dos alimentos no mundo todo. Vai ver o preço do ovo nos Estados Unidos, o preço do café. Então, assim, a inflação gera
geral, não foi tão alta. Mas a inflação dos alimentos, essa sim, foi um pouco alta. Mas será que ela é resolvida com taxa de juros? Você tem que ver, por quê? Qual é a causa dela? Sendo sincero, qual é a causa dela? É porque o Bolsonaro, ou Lula, no caso, falou uma besteira e aí agora o alimento subiu de preço? Não, assim, cara, você teve eventos climáticos terríveis esse ano, tanto no Rio Grande do Sul quanto em outros lugares do mundo. A safra foi menor. A boa notícia é que talvez a safra de 2025 seja melhor. E você teve um reflexo generalizado ainda de vários motivos, seja a guerra de Ucrânia, em vários lugares, na economia de vários países. Então, os alimentos subiram de preço. Fora toda essa história do Trump taxar e não sei o que e tal, pode ter um processo inflacionário aí no meio e tal. Enfim, é muita coisa, eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Então, por exemplo, a inflação média, a inflação do IBGE é uma cesta de produtos. O alimento sobe muito, mas se ele subir muito, teve coisas que baixaram. Por exemplo, o vestuário, por exemplo, contas de luz, tá? Não necessariamente foi isso, mas só pra você ter uma ideia. Então, o IBGE representa uma média. Aí muita gente questiona no IBGE. Eu posso gravar um vídeo só sobre o IBGE e tal, o que tem de bom, o que tem de ruim e etc. Mas muita gente coloca a carga ideológica no meio, tá? O IBGE são funcionários públicos, tem um jeito certo de fazer essa conta e normalmente é preciso, tá? Mas a gente faz outro vídeo falando disso. Então, mas eu acho que você entendeu. Os alimentos sim tiveram esse problema a nível mundial e aqui no Brasil também. Mas, voltando, isso que o mercado faz, de uma ponta ele cobra muito, um negócio que é meio impraticável. Do outro lado, quando não se cumpre o que se estava esperando, que ele quer que cresça, que a inflação baixe, que é todo mundo ao mesmo tempo, superar a primária, tudo junto, aí ele vai um monte de youtuber, faz um monte de vídeo falando do caos e aí a bolsa não cresce. E muita gente fica jogando dinheiro pros Estados Unidos. Aí é autoprofecia. Autoprofecia. Fala, pô, o Brasil não valoriza, então eu vou jogar meu dinheiro pra fora. Aí cada vez joga mais dinheiro pra fora. Aí tu tá colaborando pro Brasil não crescer. É tipo isso. Mas enfim, agora, nos seus investimentos, o que impacta? E aqui é o principal. Então, se o juros está alto, e eu não sei até quando vai subir ele, talvez pare agora em 14,25, ou vá até 15, eu não sei exatamente, mas se o juros está alto, o planeta tá grande, muita gente faz o quê? Corre pra renda fixa. E tudo bem, tem produtos de renda fixa bom, etc. Você corre lá pro Selic, beleza. Mas, sabe o que fica barato? As ações, fundos imobiliários e tal. Vamos falar mais de ações, que é mais a minha praia, apesar de eu ter os outros investimentos todos aqui também. Cara, eu, Daniel, estou comprando pesado ações. Por quê? Porque tem empresas boas que estão baratas. E deixa eu te falar, sabe o que as pessoas mais ricas, os melhores investidores do planeta Terra fizeram? Vocês acham que eles compraram as ações quando ela estava cara ou baixa? Quando ela tá barata. Então agora os preços estão baratos. Tem muita gente profetizando o caos e tal, etc. O mercado erra a maioria das vezes. Errou lá na época do Bolsonaro, muita gente prevendo o caos, etc e tal. Errou na época do Lula, errou. Bicho, é uma coisa que tem muita ideologia no meio. O mercado faz muita coisa legal, eu sou do mercado e tal, mas você tem que ter cuidado com o próprio mercado, tá bom? E filtrar um pouco o que os influenciadores falam, filtrar um pouco o que eu falo, porque eu sempre posso estar errado também, beleza? Mas eu estou comprando. E eu sempre comprei em momentos de baixa. Eu ganhei muito dinheiro no governo Bolsonaro, ganhei muito dinheiro no governo Lula, quando falaram que ia lá a Venezuela e tal. E você, talvez, poderia começar a pensar assim, investir independentemente da sua ideologia. Não tem uma boa empresa? Cara, uma boa empresa, ela resiste a um bom ou um mau político, cara. Então, vai passar esses presidentes aí tudo, vai passar vendo da direita, vendo da esquerda e tal, e as boas empresas vão ficar. E se elas estão baratas, vale a pena. Por exemplo, imagina um celular, esse celular aqui de última geração, um iPhone, sei lá, custa 10 mil reais, um preço redondo. Aí você vai lá na loja da Apple, esse celular tá custando 3 mil reais. Aí você fala, caraca, vale muito a pena, pô, 3 mil reais esse iPhone, vou comprar. Pechincha. Mas você vai outro dia na loja e esse celular, em vez de 10 mil, tá custando 16 mil reais. Ou 20 mil reais. Aí você fala, opa, 20 mil reais? Não, cara, aí não. Pergunta, o celular mudou? Mudou alguma coisa? Não mudou nada. É o mesmo celular. Confere? Confere. Então, não é a empresa assim não mudou nada, mas o preço mudou. Então, tem gente que não fala isso no YouTube. Cara, a empresa é boa, mas depende do preço que você paga. iPhone é bom? Depende do preço que você paga. Perfume é bom? Depende do preço que você paga. E agora, que tá todo mundo desesperado com o suposto caos, etc e tal, tem boas empresas baratas. Então, eu estou comprando. Você poderia ter essa mentalidade e fazer o mesmo, independente de ideologia. O Warren Buffett sempre fala, compre ao som dos canhões, ou seja, tá rolando o caos, compre aí e venda ao som dos violinos, quando estiver todo mundo achando que está tudo maravilhoso. Muitos influencers, o Bitcoin sobe, só fala de Bitcoin, a galera quer comprar Bitcoin. O dólar sobe, só quer falar de dólar e comprar dólar. E aí a galera sempre compra nas altas. Eu não considero isso uma boa prática. Para fechar esse vídeo, lembre, eu, Daniel, por que eu posso falar mais livre assim? Porque eu não tenho compromisso com ninguém. Primeiro que eu não, na humildade mesmo eu tô falando, eu não dependo desse canal de investimentos para viver ou de material meu de investimentos. Eu já empreendi no mundo real, mundo físico, e ganhei dinheiro, me tornei milionário há 10 anos atrás, ganhei muitos milhões na minha carreira, sem um centavo de tráfego pago, sem essas coisas e tal. Eu sou investidor também há 10 anos, lucrativo em renda fixa e renda variável, e eu não tenho compromisso com banco, com corretora ou com político nenhum. Então, como eu não dependo disso para sobreviver, eu posso ser um pouco mais imparcial. Lá no futuro, talvez se uma corretora me patrocinado,
Eu posso até aceitar, dependendo, né? Mas aí talvez eu vá ser um pouco menos imparcial. Mas ainda assim, se isso acontecer um dia, eu não sei nem se eu vou aceitar, mas assim, eu vou tentar também manter uma neutralidade, porque eu não dependo disso pra sobreviver. Então eu consigo falar mal do governo, falar bem do governo e tal. A gente consegue ter uma visão um pouco menos enviesada. Agora você que só quer, ó, meu presidente Bolsonaro, o mito. Meu presidente Papai Lully. Nunca antes da história desse país o pobre comeu tanta picanha. Se você só quer falar do seu presidente, só coisa boa, cara, eu imitei o Nando Moura agora, ficou assim ridículo, mas assim, o Nando Moura imita melhor que eu. Mas assim, se você quiser ficar só na sua caixa ideológica, beleza, abre o vídeo do YouTube que você gosta, fica lá na sua caixa ideológica, beleza. Se você quiser ouvir uma opinião coerente, poxa, então fica aqui no canal Investland. Por isso, peço humildemente, mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like e, se possível, deixe seu comentário. Muito obrigado pela presença de todos, a gente se vê no próximo vídeo.